o mundo está diante de um surto de coronavírus, que sim, está se mostrando ser um tipo de vírus muito resistente e difícil de ser combatido, mas que existem diversos tipos de vírus que podem serem perigosos o quanto para nós. Alguns tipos podem serem controlados por vacinas ou por medicamentos como antivirais. Mas em algum momento você já ouviu falar que vírus estão em constante mutações genéticas. Sendo assim, o perigo é iminente e a qualquer momento, uma nova e grave pandemia pode tomar conta do nosso planeta. Vamos aqui agora conhecer alguns tipos de vírus perigosíssimos, muitos deles conhecidos por nós, e que alguns desses vírus estão muito bem controlados. Claro, até eles encontrarem uma forma de se proliferarem novamente. Quando o vírus Marburg foi descoberto, em 1967, ocorriam apenas pequenos surtos entre trabalhadores de um laboratório que fica lá na Alemanha. E não demoraria muito para que, durante anos, uma epidemia letal viesse a ser causada por esse vírus. Os sintomas que essa doença grave apresenta são febre altíssima e hemorrágica. Também são muito comuns dores de cabeça fortíssima. E após uma semana da infecção, surgem inflamações na pele, dores no peito, abdominais, diarreia e vômitos frequentes. Uma doença difícil de ser combatida que, devido às hemorragias frequentes, podem levarem à falência dos órgãos. Os principais vetores dessa doença foram os morcegos da fruta, animais muito comuns no continente africano. O primeiro surto da doença teve uma taxa de letalidade de 25%. Claro que, com o passar do tempo, perceberam que essa doença tem uma letalidade de mais de 80%. Realmente, o Marburg é um vírus letal. O contágio se dá através de sangue infectado, secreções de pessoas também infectadas, fluido corporais, dores abdominais musculares e também de cabeça. Uma doença muito fácil de ser transmitida. Esse é mais um vírus letal, que se parece muito com aquele primeiro que apresentamos aqui. E a transmissão dele facilita a sua proliferação, já que só pelo fato da pessoa vomitar, ou através das secreções, ou até do suor da pessoa, qualquer um poderá ser infectado por ele. Quando uma pessoa é infectada pelo Ebola, os sintomas são apresentados como febre, náuseas, vômitos, diarreias, dores abdominais, dores de cabeça, dores musculares, dores de garganta, fraqueza e, é claro, a hemorragia. E são por conta dessas hemorragias inexplicadas que a pessoa pode vir a óbito devido à infecção por esse vírus. Para piorar, não existem vacinas e nem medicamentos específicos contra essa doença. Sendo assim, para alguns infectados que deram sorte, o próprio sistema imunológico da pessoa conseguiu combater o vírus. Mas acredite, a grande maioria não tiveram essa sorte, já que a taxa de mortalidade desse vírus letal é superior a 90%. Mais um vírus do continente africano. Esse vírus está espalhado pelo mundo. E para ser infectado, por exemplo, a pessoa só precisaria ser mordido por algum animal que esteja com o vírus em seu corpo. Embora as vacinas antirrábicas colaboraram bastante para que esse vírus viesse a se tornar um pouco mais controlável, a raiva é uma doença que ataca diretamente o cérebro da pessoa, que, se não receber um tratamento no início da doença,
as chances de morrer são 100%. Ou seja, a pessoa não terá chances nenhuma de escapar. Os primeiros sintomas se apresentam como febre e dores de cabeça. E sem tratamento aparecem as salivações, os espasmos musculares, confusão mental e paralisia, convulsões e coma. E quando uma pessoa que tem o vírus da raiva entra em coma, podemos dizer que será um caminho sem volta. Daí a importância de levar seus animais para tomarem a vacina antirrábica. Quando falamos do vírus HIV, podemos descrever ele da seguinte maneira. Digamos que uma pessoa desconhecida entrou em sua casa escondido, sem sua permissão e sem que você nunca descubra que ela está ali. E nessa sua casa você tem alguns cães de guarda. Então, qualquer pessoa que entrasse ali, esses cachorros evitariam que aquela pessoa continuasse ali dentro. Mas aos poucos você vê que esses cachorros de guarda estão morrendo um por um. Ou seja, eles eram sua única defesa dentro dessa casa. E sem esses cachorros de guarda que estão morrendo um por um, muitas e muitas pessoas desconhecidas e mal intencionadas entrarão facilmente em sua casa. E é exatamente isso que o vírus HIV faz no corpo de uma pessoa infectada. Ao entrar no corpo de alguém, ele imobiliza o sistema imunológico daquela pessoa, se apossando assim de células importantíssimas de nossas defesas. Com o tempo, as células de defesas vão se enfraquecendo. Com isso, outras e outras doenças graves podem aparecerem no corpo daquela pessoa. Ou seja, não é exatamente o vírus HIV que mata uma pessoa. O grande problema é que para ele se multiplicar, para esse vírus, é obrigatório se apossar do sistema imunológico de alguém, o que deixa muito facilmente uma pessoa enfraquecida. E com o sistema imune fraco, doenças como câncer, pneumonias ou até uma gripe pode vir facilmente matar uma pessoa infectada. Mas hoje em dia, medicamentos antivirais conseguem manter esse vírus em dormência no corpo de alguém, ou seja, paradinho, sem destruir células de defesa do corpo da pessoa. E foi por conta da falta desses medicamentos que muitas pessoas vieram a perderem suas vidas em décadas antigas. Mesmo assim, o vírus HIV não deixa de ser um vírus letal. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarava que, enfim, estava livre da varíola. Mas antes disso, a cada 3 pessoas que eram infectadas por essa doença, uma viria a morrer devido à varíola. E muitos daqueles que sobreviveram por conta dessa doença vieram a terem sequelas, como por exemplo, cegueira. Uma doença que tem como primeiros sintomas febre e vômitos. Após isso, úlceras bucais e erupções cutâneas na pele logo evoluíram para aquelas bolhas tão características dessa doença. Bolhas que parecem serem feitas de líquidos. O contágio dessa doença ocorre através de pessoa para pessoa ou de objetos contaminados. Uma doença que matou milhares de pessoas no passado, sendo até ser considerada letal. E lembra quando a Organização Mundial da Saúde veio a declarar ao mundo que estava, enfim, livre dessa doença? Recentemente alguns casos vieram a serem relatados pelo mundo. Esperamos que sejam casos isolados. E foi nas Filipinas, na década de 50, que apareceram os primeiros casos de dengue no mundo, que começaram a se espalharem pelas regiões tropicais e subtropicais. Alguns de seus sintomas são febre, dores de cabeça, vômitos, dores nas articulações, nos olhos e também manchas avermelhadas na pele. O principal vetor é um mosquito chamado Aedes aegypti, que se parece muito com o Culex quinquefaciatus.
ou pernilongo. Porém, o que os diferencia de um simples pernilongo são suas cores. Ele é preto e tem umas manchas brancas espalhadas pelo seu corpo. Existem 4 tipos de vírus da dengue diferentes. Por isso que uma pessoa pode ter sim mais de uma vez a infecção causada pela dengue. Existem também as dengues comum e, é claro, a hemorrágica, que é a mais grave. A dengue hemorrágica se assemelha muito com o vírus Ebola, pois causam hemorragias, podendo causar convulsões, confusão mental e também coma, fazendo até com que a pessoa chegue ao óbito. Não existe vacina e nem medicamentos para combater o vírus em si do corpo. Os medicamentos usados são para aliviar os sintomas. Já para os casos de dengue hemorrágica, a internação se fará necessária. Evitar os focos dos mosquitos da dengue são cruciais para evitar essa doença, como por exemplo, qualquer tipo de água parada, principalmente em épocas chuvosas e também acaloradas, que são épocas que esses mosquitos estão a todo vapor. Então, se cada um fazer a sua parte, mesmo que não haja vacina nem medicamentos para combater o vírus, talvez o único combate seja evitar esses focos. Enfim, chegamos em um vírus letal e que está em frequentes mutações genéticas. Pessoas com imunidade enfraquecida, crianças pequenas e idosos devem tomarem todos os cuidados necessários com esse vírus. O H1N1, ou vírus da gripe, é um dos vírus que mais mata no mundo todo. E por mais que existam vacinas para combatê-lo, essas mutações genéticas praticadas por esse vírus inteligentíssimo fazem dele o vírus mais letal e facilmente encontrado pelo mundo todo. Ele ataca especialmente as vias aéreas da pessoa, podendo assim causar sintomas como tosse, espirros, coriza, dores de cabeça, dores no corpo, febre alta, vômitos e, em casos graves, pneumonia difícil de ser tratada, levando à falta de oxigenação, o que impedirá a pessoa de respirar, consequentemente causando a morte daquela pessoa. A vacinação, que tem todos os anos, tem uma importância crucial no combate ao vírus. Mas mesmo se vacinando não quer dizer que a pessoa está totalmente livre, pois são essas mutações genéticas que os fazem vírus diferenciados dos demais. Mesmo assim, pessoas do grupo de risco desse vírus não podem de forma alguma deixarem de se vacinarem. Antigamente era um tipo de vírus muito comum no inverno, mas nos últimos anos mostrou um grande potencial de atacar as pessoas em qualquer estação do ano. No site da Organização Mundial da Saúde estão as formas de prevenções dessas doenças. Aconselhamos que visite o site. Quanto mais prevenção, mais cuidamos de nossa saúde.